Estamos então aqui reunidos hoje, neste dia todo especial, para acolhermos entre nós a primeira visita do Monsenhor Walter Jorge, que logo mais será o nosso bispo diocesano. Eu então quero aí acolher o pessoal da imprensa, agradecer a todos essa oportunidade que estão nos dando aí para a gente divulgar esse momento histórico para a nossa diocese. Então, muito obrigado a todos vocês da imprensa. E me perguntaram como foi esse período todo de administrador diocesano. Ainda continua até o fim do mês que vem, né? Quando então o Dom Walter vai assumir a diocese. Foi um período bastante intenso e uma experiência diferente, né? A gente teve muito contato aí com os bispos do Paraná, também os bispos do Brasil, e foi muito enriquecedor. E também, por outro lado, a gente na diocese teve momentos fortes, muito marcantes, a visita que eu fiz às paróquias todas, quando eu pedi a todo mundo das nossas paróquias da diocese que permanecêssemos bem unidos nesse período, né? E pedi muitas orações pela diocese, pelo futuro bispo, que nós não sabíamos quem iria ser, né? E também o momento das crismas. Passei por todas as paróquias, foi muito bom. Por outro lado, claro, a gente também passou por momentos assim difíceis, desafios que foram aparecendo e a gente não, além de não saber, também não tem as condições de resolver, né? Mas agora então nós estamos aí acolhendo o nosso futuro bispo. Então está conosco o Monsenhor Walter Jorge, que veio para fazer essa visita. Desde ontem ele está conosco e vai permanecer até amanhã. Está conhecendo muitas coisas aí, mas então agora eu vou passar para ele, para que todos o conheçam agora um pouquinho melhor. Então, Monsenhor, como que foi essa receptividade aqui? Já faz um dia aqui em União da Vitória, na sua futura nova casa. Sim, primeiramente a minha saudação a todos vocês, da imprensa, a todos aqueles que nos acompanharão nessa entrevista. Tem sido uma satisfação conhecer, está sendo muito intenso porque é muita informação ao mesmo tempo, e informação que a gente vai ainda digerir ao longo de um tempo grande, né? Muitos nomes, mas estou feliz de ver toda a obra aqui que existe, a obra física, a obra espiritual. Até quero aproveitar a ocasião para agradecer muito ao Padre Mário, em nome assim da igreja, esse trabalho tão bonito que eu sei, muito exigente para um padre que assume com uma posição que ele assumiu, um encargo assim muito difícil, porque trata-se de um padre que não tem o poder de bispo, mas que se vê diante das mesmas questões que um bispo enfrenta. Então, nosso agradecimento e que Deus possa retribuir ao Senhor por todo esse bem e que ainda fará, como ele disse, até o dia 27. Minhas primeiras impressões, então, como eu disse, são muito boas, muito positivas, uma cidade muito bonita. Já pude visitar Santa Catarina, imaginem vocês, eu que não conhecia nem o Paraná e nem Santa Catarina, atravessei os trilhos do trem e fiquei feliz de ver também, já tive um primeiro contato com seminaristas, foi breve, com vários padres, e a gente tem algum encontro agora também. Então, estou muito feliz com essa acolhida calorosa, já tinha sido preparado que seria assim, falaram muito bem de vocês paranaenses, do modo educado, delicado que tem em tratar as pessoas, e estou apenas confirmando que isso de fato é verdade. Qual que é o lema episcopal? Eu escolhi uma palavra do Evangelho que está no Evangelho de Marcos 8, capítulo 8, versículo 35, em que Jesus vai dizer naquele contexto que todo aquele que quiser segui-lo deverá tomar a sua cruz e ir com ele. E depois ele vai dizer que todo aquele que perder a sua vida por ele e pelo Evangelho, ele vai ganhar a sua vida, que a resposta, a felicidade do ser humano está justamente em ser de Deus, em aceitar a proposta que o Pai apresenta em Jesus Cristo. E essa palavra, ela me marcava
desde a minha caminhada na juventude, ainda na universidade em Viçosa, e foi muito importante para mim, como se fosse um lema de vida. E quando então a igreja me chamou, eu não tive dificuldade em transformá-lo no meu lema episcopal, né? Que significa por Cristo, por Jesus e pelo Evangelho. O que dará sentido à minha missão enquanto bispo será isso, viver por causa de Jesus e por causa do Evangelho. Evangelho aí no sentido do reino de Deus, das pessoas, da missão de Jesus. Então, só tem sentido viver no amor a Deus de todo o coração, com todas as forças, mas servindo, não um amor apenas espiritualista, mas um amor que se traduz em serviço, que é a causa do Evangelho, que é a causa de Deus às pessoas. Por ter ficado um tempo em vacância, sem um bispo, tem trabalhos acumulados que são de responsabilidade só de um bispo aqui na diocese? Certamente. Os grandes desafios, né? Há coisas que são apenas da competência de um bispo. Então, por isso eu dizia desse empenho do Padre Mário e do quanto eu sei que ele fez tudo o que estava ao seu alcance. Mas certamente haverá situações em que eu sei que terei que trazer para mim, para a responsabilidade de um pastor, de um bispo, né? Então, ainda não conheço tão bem quais são, vou conhecendo, e é bom que não se conheça de uma vez, não é? Para ter a etapa, como num casamento tem a etapa do namoro, do noivado, do casamento, a gente tem que ir aos poucos, e até para não tomar nenhuma decisão precipitada, para que tudo seja pensado, refletido e, sobretudo, rezado, conversado com os padres, os leigos. O senhor fica 2 dias agora aqui em União da Vitória, depois muda de vez a partir de abril, é isso? Isso mesmo. Para o dia 27 está organizado, agendado, o que a gente chama de posse, que é quando o bispo realmente se torna bispo, agora de modo efetivo, no agir, né? Então, no dia 27, eu assumo a diocese. Claro que junto com todas as instâncias que trazem também a competência para isso, junto com o bispo. Mas 27 de abril, porque tem que ser depois da ordenação, que se dará no dia 30 desse mês. Mas a partir do dia 25 já venho de mudança, né? Então, dia 25, considera a marca, aqui se tornará a minha casa, o meu lar, o povo, não é, que Deus me confiou, a igreja que eu assumo com muita alegria. O senhor é mineiro e vem com o que todo brasileiro sabe dos mineiros é essa receptividade, essa alegria que o senhor está nos passando, inclusive, durante esse primeiro contato com a imprensa. E assim vai ser. Aí a Diocese de União da Vitória também tem os municípios da região que esperam, ansiosos. Estávamos esperando até a nomeação, agora sabemos quem é o senhor e nós podemos conhecer um pouquinho mais de perto. Tem todo esse jeito carinhoso do mineiro. Sim, eu até dizia numa entrevista, que uma das primeiras, né, que eu acredito que será um encontro feliz entre o modo de vida, o modo de compreender a igreja, de viver a fé, nas diversidades, né, do Paraná e de Minas. Eu trago esse jeito mineiro e venho conhecer também aqui o jeito paranaense. E ainda sei que é um jeito até muito diferenciado, porque aqui se encontram muitos descendentes de imigrantes. Então eu estou vindo com uma expectativa assim, de crescer muito com isso, de aprender coisas novas, de aprender que a vida é diversa, é bonita e que Deus criou tudo com uma beleza muito grande para que a gente, unindo isso tudo, possa ir percebendo como Deus é bonito, como Deus é grande, como Deus é diverso na sua possibilidade de fazer as coisas. Entrando nesse embalo aí do carisma, foi o que realmente no dia da nomeação, até o Padre Mário falou que vocês conversavam antes, né? Não queria falar para ninguém, que já sentiu que era bem carismático. Está preparado para o frio? Essa é a segunda vez que me perguntam. Eu sou de uma cidade muito quente, que é Ubá. Ela é marcada pelo calor muito forte, mesmo no inverno. O inverno, eu penso, de lá para você seria um dia ameno de verão aqui. Então, não estou muito preparado, não.
Mas Deus me deu uma oportunidade de fazer um pequeno estágio em Barbacena, a cidade onde estou atualmente. Como lá é uma cidade situada no alto da Serra da Mantiqueira, ela está a 1.200 metros. Então, o inverno tem temperaturas também assim de 4 graus, de 5 graus em algum dia, e muito vento que aumenta a sensação térmica, assim faz a sensação térmica ser sentida com mais profundidade, é mais frio ainda, né? Mas pelo que já soube, o frio aqui vai ser um desafio, mas Deus dará a graça também para isso. Novaldo, já visitou a catedral? Foi até pertinho ali, porque ali vai ficar um tempo. Né? Estivemos agora na catedral, eu fiquei feliz que ela está sendo restaurada, inclusive nos seus aspectos históricos, né? Isso eu considero muito importante, o resgate da história, da cultura, da arte. Achei muito bonita, né? Ela não é uma construção tão grande, nem poderia ser a nossa em Mariana também, de onde eu vim, ela é pequena. Então, assim, achei muito bonita a construção, muito aconchegante, fiquei feliz, sim, que Deus reservou um lugar assim para que eu possa exercer esse ministério. O senhor daqui a pouquinho vai conversar com os padres e diáconos também da diocese, vai ter o contato também com os outros padres da região que pertencem para a diocese. Quais são as expectativas? O senhor falou sobre a questão dos imigrantes, que é típico da nossa região. Sim. E também eles têm como característica o forte catolicismo. A nossa região é muito forte nisso também. Os nossos Sim. católicos são muito fervorosos, tanto aqui na diocese, na sede, como também nos municípios da região. Uhum. Qual que é a expectativa dessa conversa, desse primeiro contato com os padres que representam a Igreja Católica, onde o senhor, porventura, não pode estar agora como bispo? Sim, eu sempre entendi que o exercício da nossa missão, ela se faz de forma colegiada. Eu nunca compreendi o exercício, por exemplo, do ministério presbiteral, do ser padre, sozinho, isolado, como se recebêssemos um pequeno feudo e ali fôssemos reinar sozinhos. Isso é uma ideia que me é muito estranha. Então eu sempre me alegrei muito com a companhia dos meus irmãos no presbitério, também com os diáconos e mesmo com as religiosas, né? E para não falar dos leigos. Então a minha expectativa com os padres é a continuidade do que eu acredito, que a gente só pode ser bispo agora, pensando, né, nessa missão nova, junto com os padres. Não tem como pensar o episcopado sem eles. Então a minha expectativa é muito boa, né? Já ouvi falar coisas muito boas de muitos deles e ontem já pude conhecer uma parte, inclusive um clero jovem, o que se traduz em muita esperança para a gente, né? De respostas para os tempos atuais também, a sabedoria dos mais velhos. Estou com expectativas muito boas. O senhor já tem algum projeto para a nossa diocese? Alguma coisa em mente? Aí é uma pergunta, essa pergunta é difícil porque eu penso assim que não se pode conceber um projeto sem se conhecer a realidade, o chão, né, onde um projeto acontece. Então eu preciso primeiro chegar, conhecer, tomar bastante conhecimento da realidade eclesial aqui do povo, como foi dito aqui. Fiquei sabendo dessa religiosidade tão bonita, por exemplo, dos poloneses, de todos os migrantes, né? Também aqui há uma realidade da igreja de rito oriental com quem a gente precisa aprender. Eu precisarei especialmente porque não conheço tanto e que é tão importante aquilo que Jesus falou da unidade entre os cristãos e mesmo os nossos irmãos evangélicos, a gente precisa pensar muito isso. Então não há assim um projeto pré-concebido. O projeto é o que está no Evangelho, é viver entre nós o amor fraterno. Jesus falou isso, a gente sabe que onde houver a fraternidade entre as pessoas, Deus vai estar aí no meio de nós, que a gente seja um e que a gente possa trabalhar pelo reino, na alegria do Evangelho, como o Papa Francisco tem falado com tanta ênfase, uma igreja de portas abertas, em saída missionária, que é um traço aqui dessa diocese, né? Eu já tenho lido bastante a respeito desse caráter missionário. Então, o projeto é esse, é esperar, ver, né? Julgar para agir. Qual é a mensagem para nós finalizarmos que o senhor deixa? E no final eu gostaria que
o senhor e o Padre Mário dessem uma bênção final. Tá bem. A mensagem é que a gente tenha um olhar sobre a vida de otimismo, porque Deus é sempre maior do que a realidade. Como vocês já falaram aqui, nós estamos vivendo momentos desafiadores na nossa história do Brasil, acontecimentos que até então nós não víamos. Essa tragédia de ontem, lá em São Paulo, na cidade de Suzano, na Grande São Paulo, costumes estranhos até para nós, assim, de uma violência que a gente não conhecia. Nós estamos agora num momento de julgar que muitas práticas elas trazem consequências muito graves, como foi referido aqui, Brumadinho, a nossa tragédia em Mariana, que eu pude acompanhar em loco, porque eu estive lá, acompanhei nos dias em que aconteceram. No dia seguinte eu já estava lá, eu era vigário episcopal da região, que foi atingida em Barra Longa, uma destruição sem precedentes e que agora nos surpreende com tão pouco tempo do acontecido. Mas que diante dessas coisas todas, a gente saiba que a história não caminha ao léu, nós não estamos caminhando para o caos. Deus tem um olhar sobre nós, Deus tem um cuidado amoroso de Pai para conosco, e Ele propõe o Evangelho como uma resposta eficaz. Não é apenas um apêndice do existir humano, mas é uma resposta, uma adesão ao Evangelho significa um caminho de felicidade, como Ele chamou nas bem-aventuranças. Então, que a gente confie muito e que a gente, nesse momento, sinta ainda mais que fará diferença ser sal da terra e luz do mundo. Nós temos em Jesus Cristo algo a dizer, que todos então se revistam de Cristo e se revistam dessa certeza do amor de Deus. Então a gente quer, nesse momento, dar essa bênção, sabendo que quando se abençoa é algo que acontece, a palavra de Deus é viva e eficaz. Então a gente deseja agora que Deus atinja o mais profundo de cada um que nos acompanha, atinja os seus familiares, a sua realidade, onde trabalha, onde estuda, onde vive, com essa bênção. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Muito obrigado a todos da imprensa e a todos os que nos assistem e assistiram. Muito obrigado também ao Monsenhor Walter Jorge por estar conosco tão disposto. Muito obrigado, eu também agradeço.